Saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. E eu gostaria que neste momento, como Deus já tem confirmado esta palavra, que os irmãos viessem abrir a sua Bíblia no livro que escreveu João, quarto Evangelho. Evangelho de São João, segundo, não é assim que fala? Segundo escreveu João. Aleluia! E hoje, como Deus tem colocado no meu coração, desde ontem, hoje eu vou trazer uma palavrinha assim sobre a porta verdadeira. Amém? É o título para nós. E no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo, aleluia, 7, 8 e 9. Está escrito assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem, aleluia, antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Mais uma vez, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu gostaria que você emprestasse seus ouvidos nesse momento. Aleluia, que o Evangelho segundo João, aleluia, ele relata para nós, dentro dos, aleluia, desses 21 capítulos, ele relata os fatos do ministério de Jesus na Judéia. E aqui, aleluia, João deixa claro que o propósito desse evangelho é para que aqueles ouvintes, eles passassem a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E João teria escrito, aleluia, para convencer os incrédulos, aleluia, a crer que Jesus Cristo, aleluia, era Deus, e através de Jesus eles seriam salvos. E aí também João teria escrito para se consolidar, aleluia, os fundamentos da fé, de modo que os crentes continuassem firmes na fé. Então o Evangelho de João, ele nos mostra que Jesus Cristo, ele se coloca aqui como o bom pastor. Por quê? O bom pastor, ele vai sempre levar as suas ovelhas para um lugar onde ela vai ter segurança. E segundo os historiadores, a história, naquele tempo, na Judéia, quando eles saíam com as ovelhas, ele já tinha um lugar preparado onde ele colocava as ovelhas ali. Naquele lugar, naquele pasto. E aí o tremendo, que quando eles não voltavam para casa, os pastores dormiam na porta onde as ovelhas entraram. Então, creio eu, aleluia, que Jesus Cristo pega, aleluia, esse capítulo 10 e mostra, e vai mostrar para nós que se passar por ele, vai ter salvação. O inimigo não vai conseguir passar pelo aquele que está na porta cuidando. O inimigo não vai poder, e também
A ovelha, se ela entendeu o seu pastor, que cuida dela, ela também não vai querer sair do aprisco. E uma coisa bastante interessante, eu vou abrir aspas aqui nisso aqui, é que uma casa com 4 paredes, sem uma porta, fica esquisito, não fica? Então, Jesus Cristo falou aqui, na palavra aqui, o título aqui desse capítulo 10, eu sou a porta. Então, todo lugar onde é colocado a ovelha, naquele tempo, na Judéia, era levada as ovelhas, e ela ficava naquele aprisco ali, aquele que conduzia ovelhas até aquele lugar, ele ficava ali de vigília, vigiando, cuidando, para que nenhum mal viesse, aleluia, entrar para dentro do aprisco. Então aqui já me chama a atenção nesse versículo, aleluia, um ponto bastante interessante, que o ladrão só vai entrar quando o pastor não fica vigilante. E hoje, Deus colocou perdão ontem, e hoje eu vou trazer para você, aleluia, falando que Jesus é a porta, e Ele é o único recurso de salvação para o homem. Jesus é o único recurso de salvação para o homem. Ao buscarmos Jesus como sendo Ele aquele que está à porta, e nós entrarmos para dentro, nós alcançaremos salvação, aleluia, do poder do inimigo que estava querendo vir sobre nós. Então nós, aleluia, sabemos que o homem sem Deus, aleluia, ele está perdido pela sua condição de pecador que ele é, e injusto diante e perante o Criador que é Deus. E Jesus Cristo, aleluia, ele disse por esta palavra, que em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, parte B, está escrito, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, se não passar primeiro por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que sem Jesus Cristo, nós não vamos ter salvação. Sem Jesus, a gente vamos entrar, aleluia, ficar nas condições, aleluia, de um instrumento do inimigo. Em Romanos capítulo 3, 23 está escrito, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, por causa do pecado, mas Jesus, ele se colocou, aleluia, nesse meio, por causa daquele que ele escolheu. Hoje foi falado nisso aqui, neste culto no início. Nós somos escolhidos, nós somos chamados, e agora nós temos que lutar, mas nessa condição que o homem caminha para a perdição, aleluia, ele não encontra o caminho para a salvação, porque hoje, muitos estão, aleluia, se distanciando do caminho, como se não tivesse um pastor que cuidasse deles. Em Romanos 6, 23, está escrito assim, o salário do pecado, em outras Bíblias, da injustiça, é a morte. Então Jesus, aleluia, ele é a única porta para a salvação. Não há outro, eu desconheço outro. Aleluia. Então nós precisamos entender
que Ele é a única solução para a questão dos pecados, aleluia, que a qual a nossa vida, ela estava, graças a Deus, estava perdida. E Jesus é a porta de acesso para isso. Gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, capítulo 19, me perdoe, capítulo 19 de Lucas. Versículo 10 está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nossa, isso aqui dá uma expressão de que Deus tinha deixado a gente se perder desde o tempo adâmico. Dessa expressão. Salvar o que se havia perdido. Mas não foi Deus que perdeu. Quem foi que se perdeu por si próprio foi o próprio homem, e aí nós nos tornamos pecadores. E aí, como nós estávamos perdidos, Jesus Cristo veio restituir. Veio restituir vida. Por isso ele falou que ele é a porta. E quem entrar por meio de Cristo, esse vai ser salvo. E ele vai ter vida. E a vida em abundância. Porque tem muita gente, aleluia, que ele não tem vida. E nenhuma. Então, Cristo, tudo que nós necessitamos hoje é ser liberto do pecado que a qual, aleluia, muita gente vive. E Jesus hoje está dizendo para nós: eu sou a porta verdadeira. Aleluia. Jesus está falando para mim e para vocês. Aleluia. Então, Jesus é a única porta da salvação e não há outro, somente Ele. Vamos testificar isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. 4:12. Está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eu posso crer aqui, aleluia, por esse versículo, que existe uma oportunidade. E a oportunidade, ela não pode, aleluia, ser perdida. Porque às vezes nós temos uma única oportunidade. E às vezes nós deixamos abrimos mão dessa oportunidade. Porque preferimos muitas vezes ficar no caminho que nós estamos andando. Ou bem dizer, muitos estão andando. Então ele veio também não para julgar, mas sim para salvar. Em João 3, se você quiser abrir, por favor. Em João 3, graças a Deus, versículo 17, 3:17 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja só que Jesus Cristo, ele foi enviado, não era para que viesse, eu vim porque você precisa de mim. Não. Ele veio porque Deus amou o mundo.
Aquilo que ele fez, ele amou. Ele amou o homem que colocou no mundo. Então, em João 3,16 está escrito assim, no contexto do versículo 16, 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oportunidade já foi dada por Deus, por causa do amor que ele tem por nós. Aleluia! Em João 12, aleluia, 47, em João 12, 47 está escrito assim: se alguém, 12, 47 de João, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, nós precisamos, aleluia, entender que às vezes nós estamos passando por situações e nós estamos colocando a culpa em Deus. Mas não é a culpa em Deus que nós temos que colocar. A culpa tem que vir sobre nós mesmos. E para isso, preciso o quê? Ter fé. Você tem que ter fé. Aleluia. Em Atos 16, aleluia, capítulo 16, versículo 30 e 31, 16, 30 e 31, está escrito assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui está, aleluia, quando eles estavam, aleluia, preso, Paulo estava preso, e ele iria ser apresentado na Páscoa, ali na Macedônia, e ali, quando de repente, quando ele estava preso, veio um grande terremoto naquele lugar de uma tal forma que sacudiu Paulo e Silas, sacudiu aquele lugar de uma tal forma que aquele homem que estava cuidando do preso, ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado. Mas Paulo, quando ele ia tirar a vida dele, Paulo logo clamou: não faça isso. Deixa eu aqui parafrasear. Aí ele viu que todos os presos estavam ali no mesmo lugar. Aí ele fez esse tipo de pergunta para Paulo: o que eu devo fazer? Então a pergunta que eu tenho para nós hoje é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é essa: é crer. É crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. E isso vem através da fé. E quando nós temos fé e abordamos, aleluia, bem dizer, pegamos isso para nós, vai ocorrer dentro de nós uma palavrinha muito simples: arrependimento e conversão do homem. Em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, 47, está escrito assim: em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Assim como em Atos 3,19 diz, aleluia, Paulo escrevendo lá, Lucas escrevendo lá, que foi ele que escreveu Atos dos Apóstolos, aleluia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor.
Então, quando nós nos arrependemos, a palavra disse aqui para nós, há uma espécie de refrigério dentro de nós. Então, Jesus Cristo está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia! Como eu ministrei ontem. Mas no versículo, aleluia, 30 de Lucas, ele está dizendo, mas aquele que guardar as minhas palavras. Então, se a gente crê que Deus, Romanos 10, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós seremos salvos. E isso vai passar a ter dentro de nós, aleluia, um refrigério. Por isso que ele falou lá no versículo 9, aleluia, do capítulo 10, se alguém entrar por mim, aí entrará e sairá. Quer dizer, ele vai ter o livre-arbítrio. Ele vai ter o livre-arbítrio. Aqui sugere que temos a liberdade para receber a salvação de Deus, como também temos a liberdade para recusar a salvação de Deus. Então aí o homem tem um livre-arbítrio de escolher. Ou você escolhe estar com Deus para ter uma vida eterna, ou você escolhe em viver onde você está. Então a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, como está lá escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, da seguinte forma: o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Então é uma escolha que o homem tem. Eu vou preferir ter a vida. Eu vou preferir ter a vida. Porque se eu não escolher ter essa vida, a maldição vai continuar, aleluia, acompanhando a minha pessoa. Então Jesus Cristo, aleluia, está nos dizendo que nós podemos escolher. E talvez a nossa escolha, ela pode até dizer para nós mesmos que nós estamos perdendo muitas oportunidades no mundo. Isso é engano do inimigo, irmão. Você não está perdendo oportunidade nenhuma você entrando pela porta. Pelo contrário, você está recebendo vida. Porque quando o Senhor subir, quando a trombeta tocar e a gente subir com o Senhor, para o Senhor, só vai subir aquele que admitiu que Jesus Cristo é o Salvador dele. Então, muita gente hoje está retornando para trás e não está mais querendo seguir o caminho. E o que vai acompanhar essa pessoa? Como está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você escolhe ou a vida ou a morte. A bênção ou a maldição. Então, crer ou não crer, como está em Marcos 16 e 16, está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, esse será condenado. Então, a nossa fé que nós recebemos para a salvação requer que nós passamos pela porta. E a oportunidade hoje, neste culto de libertação, aleluia, está sendo dada para nós, para que nós possamos tomar por fé que aquela decisão que nós estamos fazendo diante do Senhor, ela requer compromisso com o Senhor. Então, irmão, quando você passa a ter um compromisso com Deus, como nós lemos dentro da palavra, ele vai ficar tucaiando, é a palavra mais certa, vigiando, prestando atenção em você. Ele vai ficar cuidando de você dia e noite. Se você atentar
Como está lá também Lucas, as minhas palavras. Vai vendo, se você guardar as palavras do Senhor, as instruções do Senhor, aleluia, você vai ter vida. Ontem eu disse uma palavrinha muito interessante, que depois no tempo adâmico que Adão foi enganado, o casal ficou com a sua vida ofuscada. Ficou ofuscado. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Tem muita gente que tem dúvida. Por isso ele não consegue seguir, por causa da situação que ficou difícil. Mas agora eu falo para você, a situação ficou difícil, e será que Deus já não vinha falando que a situação ia ficar difícil? Então, já estava ofuscado desde lá de trás. Mas não estava, como desde o início está sendo falado aqui, não estava tendo um entendimento, uma compreensão, aleluia, daquilo que ele estava ouvindo e não ouvindo. Porque tem muita gente que tem ouvido, irmão, mas não ouve. Ele tem vista, mas não consegue enxergar. Aleluia. Então Deus está nos dando a oportunidade. Porque a tendência do nosso Senhor é que nós fiquemos firmes dentro do aprisco. Quantos apriscos hoje não está vazio? Quer que eu fale em português claro? Quantas igrejas hoje não estão abandonadas? Em João 1, 11, 12 está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha lá, irmão. Jesus Cristo veio para os seus, mas muita gente não recebe. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Então nós precisamos estar atento. Não é Deus que está nos rejeitando. Não é Jesus que não está mais, aleluia, como a porta diante de nós. É nós que tomamos uma decisão de seguir nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, recusando a palavra de instrução. Em João 3,19 está escrito: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Que palavra pesada, irmão. E ele dá a oportunidade. Jesus dá a oportunidade para nós. Nós temos que analisar, irmão, aleluia. Em João 3, 17 e 18, deixa eu ler mais uma vez aqui, está escrito assim, irmão, ó, bastante interessante isso aqui. Quem crê nele não é condenado. 17 até o 19 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Irmão, aqui tem eu vou chamar a sua atenção, nesse momento, para uma coisa. Todos esses que recuam, será que verdadeiramente eles estavam com o coração verdadeiramente em Deus ou não?
Não pergunte, não responda. Porque Deus não vai ter prazer nesses que recuam. A Bíblia é clara. Então nós temos que avançar cada dia. E ficar firme até o momento certo do nosso chamado, aleluia. Ou Deus vai nos chamar antes, ou a trombeta vai tocar. Mas nós temos que continuar firme nessa caminhada até o momento de Deus, o tempo de Deus para nós. Tudo que estava acontecendo no mundo, irmão, o homem não estava sendo preparado. Não falava mais, não pregava mais, não prega mais do pecado. A única coisa que está hoje só é o oba-oba. Ninguém quer mais instruir a igreja como tem que instruir. Ó irmão, a ovelha tem que comer aquilo que é fresco. Sabe o que está acontecendo hoje? As ovelhas estão tudo usando óculos verde para disfarçar o capim que já está passado há muito tempo. Ou bem dizer, está sendo enganado. E Jesus Cristo, aleluia, mais uma vez chama a nossa atenção, aleluia, no capítulo 10, no versículo, aleluia, 8, dizendo para nós: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aquele que tem Jesus, aquele que tem Deus, Deus não vai deixar faltar, irmão. Você tem que ter fé, você tem que continuar firme, porque tem que se cumprir. Irmão, você está vendo o findar do mundo? Leia a Bíblia está escrito o que vai acontecer, o que está acontecendo. Só existe um caminho, irmão. Só existe um caminho para o céu. Um caminho para o céu, irmão, só existe um. E ele se chama Jesus. O outro caminho é engano. O outro caminho é o engano. A desistência é o engano. Voltar para trás é engano. Não ler Bíblia é engano. Não jejuar, não estar na igreja é engano. Colocar Deus para segundo plano é engano. Colocar o prazer do mundo é engano. Mas pagar o preço e quanto se pode se achar, esse é o caminho certo. Por mais que nós estamos vivenciando os tempos difíceis, Deus não vai nos desamparar de jeito nenhum. Amém, igreja? Receba essa palavra e dê uma salva de palmas para Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero apresentar o teu povo. Ó Deus, e como o Senhor, ó Pai, colocou no meu coração, o Senhor é a porta verdadeira. E neste momento, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor fortaleça o nosso coração dos irmãos que aqui está dentro desse, aleluia, Pai, do aprisco, e esses que estão nos ouvindo, ó Deus, aleluia, ó Pai, neste momento, ó Deus, ouvindo essa pregação. Fortaleça os nossos corações, Senhor, que nós venhamos ficar convictos, que nós venhamos, ó Pai, a cada dia entender, ó Pai, aleluia, aquilo que o Senhor está, Deus, querendo de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tira o tampão, ó Pai, dos nossos ouvidos. Tira as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Isso que impede de nós ouvir a Tua voz, de nós ver, ó Pai, a Sua grandeza a cada dia, Deus. Ó Deus, e nesse tempo que hoje está difícil, eu lhe peço, ó Deus, guarda o Teu povo. Guarda o Teu povo. O Senhor é a nossa porta. O Senhor guarda, Deus. Guarda em nome de Jesus Cristo, e que não venha, Pai, nada, Pai, vir, ó Pai, prejudicar este povo, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Deus. O Senhor vela pela tua palavra. E eu creio na tua palavra, Pai. Eu creio que o Senhor cumprirá a tua palavra, como está acontecendo nesse tempo de hoje, Senhor. E assim eu abençoo a cada um que aqui está e a cada um que está nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, fale mais no profundo de cada coração, Senhor. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E assim eu expus para o teu povo. Que eles recebam a libertação. Que eles recebam a libertação, tudo isso que esteja impedindo este homem, esta mulher, de se levantar na tua presença, Senhor. Tudo que o inimigo, Pai, tem tentado, que caia por terra, Pai, nesta noite, através, ó Pai, do entendimento da tua palavra neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo e declaro eles, ó Pai, guardados. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Todos digam? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.